Power BI ainda é suficiente em 2026? Essa é a pergunta que a gente vai tentar sanar nesse vídeo, considerando a maior complexidade e quantidade de dados para as empresas no dia de hoje. O objetivo desse vídeo é tentar não só dar um guia profissional para analistas de dados ou qualquer pessoa na área de dados, mas também para empresas tomarem melhores decisões. Só lembrando que o objetivo desse vídeo vai ser com as ferramentas da Microsoft. Então, eu estou falando aqui de Power BI, do ambiente de fato do ecossistema da Microsoft. Então, vai ser Microsoft Fabric e Azure para nuvem. Então, o principal ponto aqui depende do que você de fato quer construir. E se você trabalha ou é dono de um pequeno negócio em que é necessário uma planilha ou uma fonte de dados pequena, o público-alvo para essa dashboard é menor, são entregas um pouco mais pontuais, o Power BI ainda pode fazer sentido sozinho. Mas agora, se for um projeto real de dados, que precisa estar em real time, em tempo real, se precisar de múltiplas fontes de dados, aqui eu falo de integrar o ERP juntamente com um banco de dados externo, o Power BI acaba ficando muito saturado, começa a ficar muito difícil. Um outro ponto muito importante também é a parte da escalabilidade e também da segurança. Então, como que você vai conseguir de fato que, por exemplo, um gerente de vendas consiga que o consultor de vendas específico consiga consultar na dashboard apenas as suas informações, mas não apenas isso, mas se caso ele queira fazer consultas específicas, seja apenas para ele especificamente. Então o ponto principal aqui seria, a diferença não é só a ferramenta, mas qual que é o tamanho e a complexidade do problema. O Power BI continua sendo muito importante, principalmente para essa parte de visualização. Mas como eu comentei, o Power BI é uma ferramenta de visualização, não de tratamento nem de extração de dados, apesar de ele ser capaz de fazê-lo. Então a primeira camada que a gente comenta, que é o do Power BI, são as visualizações. A segunda seria o modelo semântico e a terceira é entender qual que seria o objetivo de negócio para ela. O principal ponto é, saber Power BI hoje em dia é muito importante, tanto no âmbito profissional quanto para a sua empresa, mas o problema aqui é que quando o projeto inteiro ele acaba ficando só dependente de uma ferramenta de visualização de dados. A gente começa a ficar muito dependente de Power BI e os dados começam a ficar maiores, mais complexos e necessário uma maior governança, a gente começa a perceber que apenas o Power BI ele acaba deixando muito a desejar. Então o principal ponto aqui é um relatório que ajude na tomada de decisões dos stakeholders. Mas, quando a gente está só focado nisso, acaba pecando nas partes anteriores a isso e acaba tendo problemas, por exemplo, de performance e de escalabilidade. Então, um exemplo real aqui, que eu acredito que talvez algum de vocês esteja passando ou já tenha visto, seria, eu tenho esse Power BI gigantesco, cheio de DEXs, cheio de funções DEX, mas não tem nenhum tipo de documentação, é extremamente pesado para fazer refresh, e como que eu consigo fazer com que tenha uma maior governança de dados, que ele acabe ficando mais rápido e a gente acabe não ficando dependente só da pessoa que construiu. Então, o primeiro ponto seria tentar encontrar quais que são as fontes de dados, depois disso seria colocar em um storage, que isso a gente pode fazer em um ambiente local, então um on-premise, ou poderia ser em nuvem. Depois a gente faz a nossa transformação de dados. Depois, já dentro do Power BI mesmo, a gente cria um modelo semântico e no Power BI a gente faz o relatório. Então, essa forma daria uma maior governança e escalabilidade para os dados. Hoje em dia, o principal ponto a gente tem muitas tecnologias diferentes, mas a gente tem que entender como juntar todas elas e entender que todas elas se conversam. Então, se a gente for ver aqui, a gente pegar o Azure e o SQL, então pode ser tanto um Blob Storage quanto um SQL Server, que seria no on-premise, que seria em ambiente local. Eles acabam se conversando com o Microsoft Fabric, por exemplo, que a gente faria o tratamento de dados, ou seria dentro do SQL Server mesmo. E por fim, a gente cria os nossos reports e os nossos dashboards no Power BI. Então, o ponto que eu estou querendo dizer aqui é que anteriormente a gente faz todo o processo de transformação de dados e de visualização do Power BI, e hoje em dia, por conta da maior complexidade, maior quantidade de dados, a gente separa o storage em uma database do SQL, por exemplo, a gente transforma os dados no Microsoft Fabric,
e no Power BI a gente faz as visualizações. Quando eu falo aqui em Microsoft Fabric as transformações, a gente consegue automatizar elas através de pipelines, de data flows ou até de notebooks. Então o Microsoft Fabric ele acaba mudando o caminho e é como se fosse uma evolução para aquele analista de Power BI. Então anteriormente ele fazia toda a transformação no Power BI e hoje em dia com o Microsoft Fabric, através de uma arquitetura, uma governança de dados, o objetivo aqui não é só fazer uma dashboard que fique bonita, e sim um modelo, uma arquitetura que seja de fato escalável para o seu negócio ou para a sua empresa. Mas um ponto muito importante é que o SQL continua sendo o principal ponto aqui, porque tanto no Microsoft Fabric quanto na criação de uma database, pode ser on-premise ou não, a principal linguagem de programação vai ser o SQL. O Power BI ele vai mostrar, mas ter um bom entendimento e se sentir confortável com o SQL, que vai ser possível explicar e criar uma arquitetura que de fato sustente toda essa maior performance que a gente esteja falando. E o principal ponto aqui é, o profissional que ele de fato é mais valioso, ele não só entende o relatório, mas a entrega inteira. Então, ok, qual que é o problema de negócio? Mas ele também responde toda a parte que está de trás do relatório. Então, da onde que o relatório vem, como que ele é transformado, toda essa parte de arquitetura, se são factuais e dimensionais, ele consegue de fato explicar isso. Com uma governança que passe transparência e confiança. Nesse canal a gente vai tentar não só mostrar a teoria, mas também a prática para criar projetos que de fato sejam escaláveis no seu trabalho quanto na sua empresa. Então, primeiramente a gente pode criar um Azure Blob Storage para armazenar os dados. Depois disso a gente passa para o Microsoft Fabric e faz toda essa parte de transformação dentro dele, e depois a gente entra dentro do Power BI, cria um modelo semântico e um report no Power BI. Daí isso vira conteúdo, um portfólio e realmente vai trazer uma maior autoridade profissional para você e vai fazer que você vá para o próximo nível, não apenas um analista que cria relatórios em Power BI, também uma forma de criar referência para sua empresa. E pessoal, para finalizar, comenta aqui embaixo em que ponto do stack você está hoje ou a sua empresa está hoje. Você está só em Power BI, você usa consultas em SQL e daí repassa para Power BI, é mais em relatórios, são relatórios em Excel que você repassa, ou é um stack mais moderno, conforme eu falei, você cria um Blob Storage, repassa para o Fabric. Então comenta aqui embaixo para eu entender e se inscreve no canal que a gente vai criar projetos reais em dados para a gente evoluir. Ok? Até a próxima!